Após anunciar a maior contratação da temporada 2025, a renovação do John Arias, o Fluminense vai entrar em campo para enfrentar o Boa Vista pela 7ª rodada do Campeonato Carioca. Ou seja, já estamos chegando na reta final da Guanabara, então vem comigo para ficar por dentro de tudo sobre essa partida, horário, prováveis escalações, onde assistiu. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominada pelo Flu. Vinheta rodada, então já conto com a sua ajuda pra gente alcançar os 200 likes nesse vídeo. Mas vamos às informações? Fluminense e Boa Vista entram em campo às 9 horas da noite. Pois é, apesar de ser domingo, o jogo vai acontecer às 9 horas no Maracanã e vai ter transmissão da Sport TV e do Premier. Depois, você já sabe, tem a nossa live pós-jogo, então eu vou estar aqui no canal esperando você pra gente trocar uma ideia sobre essa partida. Espero que dessa vez falando sobre uma vitória. E vamos então a provável escalação para esse jogo. E já te adianto que, segundo as informações aí do GE, o Mano pretende poupar alguns jogadores do time. Segundo o GE, o Mano Menezes vai se basear no desgaste físico dos atletas para poder pensar na escalação desse jogo contra o Boa Vista. Por isso, os jogadores serão poupados. E não que ele tenha agido de forma diferente com relação às escalações dos últimos jogos, mas o GE coloca ali a questão especial de entender que o Fluminense, depois desse jogo contra o Boa Vista, tem clássicos pela frente contra Vasco e Flamengo, então não poderia ali desgastar para poder garantir que terá à disposição os melhores jogadores em campo dentro dos clássicos. E aí a gente já vai começar numa conversa que é a seguinte: eu até entendo esse pensamento. Eu entendo a importância de você ter um time máximo dentro dos clássicos, mas assim, a quesito de tabela, a gente precisa ganhar do Boa Vista. Do que adianta levar o time completo para os clássicos se a gente não ganhar do Boa Vista? E não que eu ache, por exemplo, que pra gente ganhar do Boa Vista, a gente precisa ter o Thiago Silva em campo, que é um provável jogador a ser poupado nessa partida. Mas, assim, eu espero que, com os jogadores que tem à disposição, o Mano pense em colocar os melhores em campo. E pela provável escalação, não é a cara de que isso vai acontecer, tá? Inclusive, tem um detalhe: o Lima, que era um jogador que havia ali a expectativa de que ele fosse voltar pensando nesse jogo, ele também deve continuar sendo preservado. E o GE coloca ali que outros atletas, que ele não nomeia, mas acho que quando a gente olhar esses nomes em específicos, a gente talvez vai entender quem o Mano tá entendendo que precisa ali ser poupado. Mas então vamos à escalação, sem enrolação. Essa provável escalação teria Fábio no gol, Guga na lateral direita, a zaga formada com Ignacio e Thiago Santos na lateral esquerda, Gabriel Fuentes no meio campo, Martinelli, Hércules e John Arias, e no ataque Kevin Serna, Canóbio e Germancano. E aí, galera, eu não sei por onde começar, tá? Eu não sei por onde começar. Isso porque, assim, na ausência do Thiago Silva, que talvez seja ali o cara que, atuou os 90 minutos contra o Madureira, atuou nesse jogo contra o Botafogo, é uma peça de fato, acho que imprescindível ali para os clássicos, você pensar ali, beleza, depois deles, assim, por mais que o Thiago Santos tenha feito uma partida ruim, realmente é Ignacio Thiago Santos. Acho que o máximo que dá ali pra entrar no lugar do Thiago Santos é o Manuel. Que talvez até pensando que a gente tá falando sobre Boa Vista, que não é um time... Imagino que não seja um time lá que deva oferecer muito perigo ao Fluminense. Ok, né? Mas aí você tem o Guga no lugar do Samuel Xavier. Não que o Samuel Xavier tenha feito partidas primorosas, mas o Guga também, às vezes que entrou, não foi bem.
O Fuentes, beleza, você precisa dar rodagem, mas diga-se de passagem, a partida dele contra o Botafogo não é boa. Vi pouca gente falando sobre isso. A partida do Gabriel Fuentes contra o Botafogo não é boa. Pelo contrário, no meu caso, que imaginava quando a gente contrata o Fuentes, um jogador que vinha para ser titular, ok, ainda precisa de mais tempo, mas achei que seria um jogador mais preparado, né? E na atuação no clássico, a gente pode falar ali do time como um todo, mas eu acho que ele falha em coisas básicas, até consegue dar umas chegadas no ataque, mas eu acho que ele falha em algumas coisas que ele poderia ter realmente ido melhor. A gente tem aí o Martinelli podendo ser a opção no lugar de um possível Bernal desgastado, já que o Mano está olhando o desgaste físico para fazer essas escalações. Eu confesso que esse eu tenho um pouco dúvida. Eu não sei se está definido para o Mano quem é o titular. Então eu não sei se ele está poupando o Bernal por desgaste ou se ele está optando pelo Martinelli, por entender hoje o Martinelli seguindo como titular dentro do meio-campo do Fluminense. John Arias, então, nesse meio-campo, o que eu acho que é uma possibilidade que pode evoluir. Não acho que é de tudo ruim no jogo contra o Botafogo, até porque o Arias, ele é um dos jogadores que se destaca naquele jogo. É um jogo, assim, difícil até de você ter destaques, porque, enfim, a atuação não era muito fraca. Você imaginar que o jogador que estava na sua posição, mas não dentro do que ele está acostumado a jogar com essa equipe, né? Uma coisa é ele na seleção, outra coisa é ele com os seus companheiros aqui no Fluminense. Acho até que ele tem algumas dificuldades em alguns momentos, principalmente quando ele vai um pouco mais pelo lado direito. Você vê que às vezes o Arias teve que dar muitas voltas para conseguir avançar de fato dentro de campo contra o Botafogo. Então acho que é um aspecto ali que para ele, que ele pode seguir nesse meio campo, mas ainda tem algumas questões talvez para se acertar, e a gente vai precisar observar isso nessa sequência. Mas aí, quando eu olho pro ataque com Serna e Canóbio, eu tenho mais uma vez o Mano me ratificando que, pra mim, ele não tá colocando as principais opções dentro de campo. Porque a partida do Kevin Serna é uma partida ruim, e o que o Riquelme está fazendo, que o Riquelme não é titular nesse jogo. Pô, o Riquelme tá sendo poupado por desgaste? Ele entrou no segundo tempo do último jogo. Ele não vem entrando como titular. Ele vai ser poupado por desgaste? Porra, a gente tem que estar testando o moleque como titular, cara. O garoto entra em campo e ele faz toda a diferença dentro do jogo. Assim, não tem uma justificativa. Ah, mas a gente tem que ter paciência. Porra, meu irmão, eu tenho que ter paciência, cara. Mas a tabela e os resultados não estão esperando com essa paciência toda, não. E assim, de novo, o Arias na ponta, ele é inquestionável. Pra você pegar e colocar esse cara no meio campo, tem que ter alguém ali do lado que vai resolver a parada. E esse cara tem que ser o Riquelme. Hoje, quem a gente olha com potencial pra resolver é o Riquelme. E aí, assim, me desculpa, mas eu prefiro que você coloque ele 45 minutos e tire no intervalo do que você deixe o jogo seguir com o Fluminense. Eu não sei qual vai ser o Fluminense que vai entrar contra o Boa Vista, mas eu imagino que pelo tempo de jogo não tenha tido muito tempo para ser um Fluminense muito diferente do que entrou em campo contra o Botafogo. E o Fluminense que entrou em campo contra o Botafogo teve muita dificuldade de construir jogadas. E o Fluminense tem chances de verdade quando o Riquelme entra em campo. Então assim, porra, meu irmão, desculpa. Não dá pra tu ficar esperando dar tudo errado pra colocar o moleque no segundo tempo e achar que ele vai fazer milagre também. Então, assim, não entendo. Realmente não entendo. E o Canóbio, eu ainda acho que em termos de qualidade técnica era pra ser Keno. Que eu acho que até pra poder pensar nos clássicos deveria estar recebendo rodagem. E aí, assim, sei que tem uma galera que tá muito fã do Canóbio, mas eu prefiro o Canóbio entrando com força no segundo tempo. Mas tendo o Keno entrando com a técnica no primeiro. E assim, a gente precisa, né, que o Keno volte com ritmo de jogo. Não acho que ele faz uma boa partida contra o Botafogo, pelo contrário. Mas é um jogador que a gente não tá testando pra ver se tem qualidade. É um jogador que a gente sabe que tem qualidade. Então, que precisa aí de rodagem. Germancano, obviamente, vocês sabem que eu não tem aqui o que questionar, né? Germancano e John Arias, pelo menos assim,
escalação ali, se você tem certeza de que tem que estar em campo, Germancano e João são esses. Não que o Hércules não, assim, hoje realmente é a melhor opção que a gente tem ali dentro da volância e tal, show. Mas, assim, inquestionáveis mesmo. Ares e Cano, o fato de estarem nessa escalação, de fato, tinham que estar mesmo. É isso, assim. A gente precisa vencer do Boa Vista. Acho até que o Fluminense, com o investimento que fez na janela, não dependeria, não precisava depender de ter um time com muita cara de titular para vencer uma equipe do interior do Rio, que normalmente não é conhecido por fazer boas campanhas de Campeonato Carioca. Mas essa é a nossa realidade, e dada a nossa realidade, tendo que pensar em tabela, em vaga para a Copa do Brasil, esse jogo passa a ser importante. Todo jogo, na verdade, daqui pra frente passa a ser importante. E não só os clássicos. Bom, mas vamos falar também sobre a provável escalação do Boa Vista. Deixa aí nos comentários até se você acha que talvez talvez eu esteja um pouco estressada, não sei. É porque assim, né, a gente não vê melhora. A gente não vê avanço. Você começa a achar que realmente, sim, o Fluminense entra mais um ano só com um time titular e que nem agora a gente tem definido. Eu não sei se com essa quantidade de troca de toda vez, não pode ter... Não que deva ter desgaste físico, mas assim, vamos lá também, né? A gente viu o Botafogo entrar em campo no primeiro jogo e os jogadores do Botafogo corriam e falavam assim, cara, eu não tenho um jogador rápido no meu time, porque o meu rápido não é esse rápido. No máximo um Serna ali. Conseguir ali uma corrida. Então, assim, né? Acho que vamos ficar atentos, sim, né? Essa quantidade de desgaste físico e tal. Sei lá. Acho que... Beleza, início de temporada, mas... Não sei se as coisas deveriam ser dentro de um abismo ali tão grande. Isso se tratando só de questão física. Não tô falando nem de outros aspectos. Mas, enfim... Vamos falar a provável escalação do Boa Vista também. Segundo o lance, a provável escalação do Boa Vista tem Diego Loureiro no gol, Vitor Ricardo, Anderson Conceição, Sheldon e Mascarenhas, William Oliveira, Raí Caetano e Matheus Alessandro, e na frente do ataque, Rezende e Zé Vitor. E o árbitro para essa partida será o Alex Gomes Stefano. Então vamos com tudo, pessoal, afinal não dá para o Fluminense entrar sem expectativas contra o Boa Vista, né? Se isso começar a acontecer, a gente tem que começar a repensar bastante esse Campeonato Carioca. Mas vamos então com tudo e eu te espero aqui pra nossa live pós-jogo. Vou deixar o link, inclusive, já fixado no primeiro comentário desse vídeo. Beijo no coração, se você ainda não deixou esse like, não perca esse momento agora antes da gente fechar. Isso aí, vai, aproveita. Tamo junto e até mais tarde.